a sua humanidade nas páginas da Bíblia. E o Senhor não esconde nada. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar aqui no telão, no livro de Êxodo, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 9. Aqui na igreja nós usamos a versão NVI. Então, se a sua versão é outra, vai dar um pouco de diferença. Vamos lá, já está na tela. A palavra de Deus diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, o seu sogro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui como teu povo mais uma vez. Obrigado por essa liberdade que nós temos de participarmos juntos desse manancial, dessa coisa tão maravilhosa que é estar juntos, adorando o teu nome. Que esse culto chegue às tuas narinas com cheiro agradável, com o perfume de Cristo. Obrigado por cada irmão que chegou até aqui, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos vocês. Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico, de já caminhada cristã, conhece esse texto. Mas eu não quero aqui falar de uma forma que aqueles subentendendo que todas as pessoas conhecem. Por isso que eu me demoro um pouco em falar da história, do que está acontecendo aqui nesse momento. O povo de Deus estava sofrendo. Por 400 anos, esse povo estava distante da sua terra natal, estava lá no Egito, sofrendo escravidão, sofrendo trabalho pesado nas mãos dos egípcios. Ser escravo naquela época era passar por maltratos, era ter muitas vezes a sua família separada, filhos eram vendidos separados de seu pai, separados da sua mãe, muitas vezes sendo submetidos à tortura. Eles perderam a sua identidade, um povo que não podia mais adorar a Deus, professar a sua fé. E essa era a realidade desse povo, não por 4 anos, não por 40 anos, mas por 400 anos, escravos nessa terra. Quantas vezes nós achamos que Deus não vai agir
porque se passou 6 meses da promessa, porque eles tinham uma promessa de que seriam libertos. Passa um mês, passa 6 meses, passa 2 anos, uma década, e achamos que a nossa promessa não vai chegar. Talvez Deus tenha se enganado, talvez o profeta que falou se enganou. E esse povo estava passando por esse tempo, 400 anos, de geração em geração, em geração, em geração, sendo escravizados. E o texto vai nos dizer que Deus não fica ausente do sofrimento do seu povo. É isso que esse texto mostra. Quantas vezes nós achamos que estamos passando por momentos difíceis, momentos de sofrimento, e talvez Deus nem exista, ou talvez Ele não se deu conta da minha história e do meu sofrimento, ou talvez Ele não tenha poder para intervir na minha história. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos dúvidas em algum momento da nossa vida. Será que isso é uma realidade virtual que nós criamos? Que de fato não existe um Deus que ouça, um Deus que veja, um Deus que saiba, um Deus que se mova, para que a minha realidade de dificuldade mude, para que a minha história de vida possa mudar? Será que isso é algo criado pela religião? Nós não costumamos acreditar que esse mundo foi criado por um ser maior. Mas será que esse Deus intervém na história do ser humano? Essa história que nós acabamos de ler é um testemunho de um Deus que ouve, de um Deus que vê, de um Deus que age na história do seu povo. Nenhum sofrimento fica desapercebido dos olhos do Senhor. Deus age na história daqueles que Ele ama. Esse é um testemunho. Quando nós vemos e lemos as Escrituras e lemos de uma forma muito detalhada das Escrituras, um pequeno texto como esse, 9 versos, nós conseguimos enxergar que existe um Deus que mexe na história do seu povo. Queridos, essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. É que Deus não está de braços cruzados. Deus não está surdo, nem cego, nem está com as suas mãos amarradas que não possa fazer algo na sua história. Mas o texto também vai nos mostrar o porquê disso. Claramente Deus nos ama. E Ele nos ama não só porque, de alguma forma, Ele nos criou. Não é isso. Mas quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos enxergar os atributos de Deus. Ele ama por quem Ele é. Não importa aquilo que nós façamos ou deixamos de fazer. É porque Ele é amor, por causa do seu próprio atributo. Quando nós olhamos para o verso 7, o texto vai nos dizer que Ele vê o sofrimento do seu povo. E Ele ouve o clamor. Clamar é mais do que orar. Clamar é você levantar a sua voz, colocar toda a sua força e todo o seu coração para pedir socorro ao Senhor. Nós vemos um Deus que é onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, por isso Ele nos vê. Ele nos vê quando nós amanhecemos, quando dirigimos,
quando estamos naqueles momentos que até a gente não gostaria que Ele visse. Ele também nos vê. Primeiro porque Ele é onisciente. Depois o texto também vai mostrar que Ele é misericordioso. Verso 8. O texto vai nos dizer que Ele se compadece do sofrimento do seu povo. Ele não só vê, Ele não só escuta o clamor, mas Ele inclina o seu coração em compaixão para atender a esse clamor. E eu acho interessante que nós, como filhos de Deus, nós devemos ter esse mesmo coração, porque nós devemos pegar a identidade desse Pai. Hoje eu estava olhando o Instagram de um missionário que nós ajudamos, esse missionário. E esse missionário tem tanto seguidor que o apelo que ele faz é o seguinte: ele faz, olha, se cada um que me segue der apenas R$2, esse trabalho aqui não é só sustentado, mas ele dobra. Só que as pessoas olham o Instagram, acompanham, são seguidores dele, acham lindo o trabalho que ele faz, que é sustentar um projeto lá no Amazonas, alimentar 165 famílias. Todos os dias aquelas crianças vão ali, comem. Ele faz tipo uma creche. As pessoas olham. As pessoas até se compadecem. As pessoas elogiam. Mas as pessoas não fazem nada a respeito. E aqui nós vemos um Deus que é misericordioso, um Deus que é onisciente, mas um Deus que é poderoso para fazer e quer fazer. No verso 8 e 9, a palavra vai nos dizer que Ele se move, que Ele vai fazer alguma coisa a respeito aqui dessa escravidão. Ele vê o sofrimento do seu povo e Ele vai fazer, Ele vai agir. É o que diz o texto. Por isso que todas as vezes que nós estivermos em um momento de dificuldade da nossa vida, todas as vezes que a gente passar por tribulação, e nós vamos ter esses momentos, você precisa lembrar de quem Deus é. Não fala assim, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu estou tentando andar correto. Não. Começa a exaltar o nome de Deus, a dizer quem Ele é, a trazer para a sua alma, a quietar a sua alma, sabendo que existe um Deus que é onisciente, um Deus que é misericordioso, um Deus que é poderoso para fazer. E Ele vai fazer. Relembrar esses atributos de Deus, as características do nosso Deus, nos faz primeiro ter temor. Quando Moisés vai se aproximando, a voz de Deus diz assim: tira as sandálias dos pés, que o lugar que você está pisando é santo. Não pode acabar em nós o temor. Não é porque hoje nós temos essa liberdade aqui de comer pipoca assistindo o culto. Isso é um problema. Não é por causa disso que nós devemos perder o temor. Aquele que perde o temor já perdeu tudo. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Lembrar de quem Deus é fortalece a nossa fé nos momentos difíceis. Fortalece a nossa confiança naquele que pode fazer. Nos sustenta para que nós possamos atravessar os momentos difíceis. Saber quem Deus é. Saber quem Deus é. Saber que Ele te vê. Saber que Ele te escuta. Escuta o seu clamor. Saber que Ele está completamente ciente da sua história. E saber que Ele se move. A palavra diz assim:
eu vi a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu escutei o seu clamor. E eu sei que eles estão sofrendo. E eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Moisés, ele passa toda a vida no palácio. Sai de lá fugido, vai para Midian. Ele, de origem, ele é um hebreu, mas ele não conhecia, não tinha tido ainda um encontro com esse Deus. Moisés é atraído para a presença de Deus através da sarça ardente, ouve a voz de Deus e agora, finalmente, ele tem uma revelação maravilhosa. Ele diz para Moisés: olha, eu vou agir. Eu vou fazer algo a respeito. Que coisa maravilhosa. Atrás dessa revelação, muitas pessoas andam. Atrás dessa revelação, muitas pessoas não conseguem se fixar em uma igreja local porque elas saem de lugar em lugar, buscando alguém que diga em nome de Deus, que Deus vai agir em sua vida. Nós não podemos mentir e dizer que essa não é uma revelação maravilhosa que Moisés teve. Deus vai agir. Mas o verso 10 nos traz uma grande surpresa. Deus diz para Moisés: eu vou agir. Vá, pois, agora. Eu envio você ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Deus tem uma estranha mania de querer nos usar. Era tão fácil para Deus liberar uma palavra. Era tão fácil para Deus, um Deus que criou o céu e terra e o universo, galáxia e tudo mais, tão complexo, que o ser humano ainda não teve a capacidade de descobrir nem quantas espécies animais tem nesse mundo. Era só ele dizer: libera. Se Nicolas fez um movimento e derrubou o Pix, você imagina o que é isso para Deus? Mas ele tem uma estranha mania de nos usar. Moisés, surpreso, como qualquer um de nós, diante de uma grande missão, ele olha para si mesmo e talvez ele tenha tido um flashback de onde ele veio, de onde ele nasceu, em que condição ele nasceu, quem ele era, o que ele tinha feito de errado. E ele olha e diz: olha, eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa que sou incapaz de realizar essa tarefa. Só para lhe lembrar um pouco da história de Moisés, que você deve saber, mas eu quero lembrar. Moisés nasce no Egito, numa época extremamente difícil, onde tinha sido dada uma ordem por Faraó, a população do Egito crescendo demais, e ele com medo de haver uma revolução, a população dos hebreus, e Faraó dá uma ordem: olha, todo filho, homem que nascer, todo bebê do sexo masculino que nascer, mata. Foi nessa época que Moisés nasce. Era para ele ter morrido. O texto vai nos dizer que sua mãe, Joquebede, olha para aquele menino. E é uma coisa curiosa que o texto diz que ela olha para o menino e o menino era bonito. O menino era bonito demais para morrer, porque se o menino fosse feio, morre. Menino feio e velho. O menino era bonito. Oh, meu Deus. Ainda diz que não tem menino feio, tem, né?
Mas se for da família da gente, a gente acha bonita. E ela prepara ali um cesto, e a imagem que a gente tem é um menino flutuando no rio, né? Nessa história que contam, né? Mas o texto vai dizer que aquela mulher, aquela mãe, pega essa criança bonita, coloca no cesto, coloca lá, escondido nos arbustos. Esse menino vai parar no palácio. E é criado pela filha de Faraó. Esse menino, ele cresce ali no palácio. E um belo dia, ele entediado, sem ter o que fazer, vai dar uma volta para o lado de fora do palácio. E lá ele vê os seus irmãos hebreus sendo maltratados por esses feitores egípcios. E ele entra na briga, porque uma pessoa entediada é assim. Uma pessoa entediada, ela quer entrar em alguma confusão, porque para movimentar a vida. Ele entra naquela briga e ele mata aquele feitor e esconde o corpo na areia. Provavelmente deixou o calcanhar para o lado de fora. Soprou um vento. E ali ele foge. Acontece mais coisa, mas eu vou resumir. Ele foge com medo de ser descoberto. Vai parar lá em Midian, que hoje seria a região ali da Arábia Saudita. Ali ele conhece Jetro, que se torna seu sogro, casa com Zípora, tem 2 filhos. Para quem está casando agora, você pode colocar o nome das crianças. Gerson, nasce Gersinho e Eliezer. E ali ele fica. Ele passa o tempo ali, 40 anos, pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, e para ele está tudo bem. Quando em um determinado momento ele sai para pastorear, chega no Monte Horebe, e aqui nós chegamos à história. Queridos, não é difícil de ver o quanto esse homem tinha de vivência e experiência e características para não ser uma pessoa escolhida por Deus. Um homem que sai do Egito matando uma pessoa e agora passa tempo escondido em outro lugar. Um homem que sai do palácio, do conforto, e agora tem que se recomeçar a sua vida em um novo ambiente. Um homem que recebe esse chamado de Deus quando tinha por volta dos seus 80 anos de idade. Esse momento da nossa vida é bom não ter nenhuma novidade mais. E esse homem, ele recebe esse chamado. Deus se revela a Moisés. Não só se revela, mas o chama para cumprir uma missão. Ele apresenta para Moisés o seu plano. O plano de libertar por volta de 2,5 milhões de pessoas. Ele entrega na mão desse homem. Uma pessoa comum. Eu não posso nem dizer uma pessoa comum como eu e você, porque pelo menos eu não matei ninguém. Uma estranha mania que Deus tem de nos incluir na sua história. Eu vou pegar o nome de quem disse aleluia. Lá no final do culto, eu vou dizer, irmão, você não disse aleluia? Vem cá, tem um ministério aqui para você exercer? Pode dizer, mas aleluia, a gente está precisando. Moisés, na história, ele faz o que qualquer um de nós faríamos. Ele começa a dar desculpas para convencer Deus de que ele não era a pessoa correta para aquela missão. Ele começa a dizer coisas
e dizer várias frases, tentando dizer para o Senhor: olha, o Senhor errou de pessoa, não sou eu. Quantas vezes nós vemos aqui, sentamos nessa cadeira e dizemos assim: essa palavra não é para mim. Essa palavra é para você. Nós fazemos isso e nós não damos desculpas 100% levianas, não é sobre isso. Nós damos desculpas olhando para nós e vendo em nós uma incapacidade de atender um chamado de Deus. E eu quero mostrar para vocês como Moisés se enxergava. No verso 11, Moisés diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Moisés, ele vê uma missão gigantesca para alguém que é um pecador, para alguém que é um assassino, para alguém que é um fugitivo, e agora a missão é voltar para o lugar do crime e enfrentar alguém que é poderoso e dizer assim: olha, eu vim libertar o povo. Isso naturalmente não faz nenhum sentido. E ele pergunta: quem sou eu? Um velho, um homem de 80 anos, um homem que já está num tempo de calmaria. E Deus diz para ele: eu estarei com você. Você não vai ficar só. Eu vou caminhar com você. A primeira desculpa: quem sou eu? No verso 13, Moisés diz assim: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? O que lhes direi? Tá, tudo bem, sou eu? Tá, entendi. Mas eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, as pessoas vão me conhecer. Tudo bem, vai ser estranho. Mas eu vou dizer que quem é você? Primeiro ele pergunta: quem sou eu? Para uma missão tão difícil. Agora ele diz: quem é você? O que é que eu digo para eles? Quem me mandou? Quem me enviou? E talvez seja essa a nossa dificuldade. Nós não conhecemos Deus verdadeiramente e não sabemos o que Ele fez na nossa história. Por isso nós nos sentimos inseguros para dizer: olha, eu estou falando isso em nome do Senhor. Já viu que coisa esquisita? Já passou por essa situação? Tem uma pessoa do seu lado no avião e você sabe que tem que falar de Jesus para a pessoa e você fica: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou puxar aqui um fio de conversa? Vai ser tão esquisito dizer assim: olha, o Senhor está me mandando. Quem é você? Precisamos saber quem é Deus e o que Ele fez na nossa história, para aí podermos anunciar o Evangelho. E Deus diz: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Quando nós vamos para o capítulo 4, verso 1, o diálogo continua. Moisés, ele continua dizendo para Deus: olha, não sou a pessoa certa. Talvez
O Senhor se enganou, são 400 anos de escravidão para libertar 2,5 milhões de pessoas. Você precisa de alguém que seja capaz de fazer isso. E eu não sou essa pessoa. E ele diz assim, olha, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Resumindo o que ele está dizendo, olha, eles não vão me escutar. Quem nunca teve medo de ser rejeitado? Eu não preciso nem ir muito longe. No seu próprio ambiente de trabalho. Que dificuldade falar do Senhor. Que dificuldade se expor. Você parece um soldado apaisano. Porque talvez falar que é do Senhor vai trazer algum constrangimento. A pessoa é de outra religião, não se envolve, fé e trabalho. Eles não vão me escutar. Mais uma vez Deus respondeu e disse assim, quando eles verem os milagres que você pode fazer, eles vão acreditar. Deus nos diz que Ele nos dá poder. O máximo de coisa que aconteceu de milagres nessa caminhada de Moisés com Deus, aquilo que Moisés pôde usufruir da presença de Deus, nada é mais poderoso do que o que nós vivemos hoje em dia. Porque hoje nós somos o povo que tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, fazendo morada em nós. Não existe nada mais poderoso do que isso. As palavras de Jesus não vão nos dizer, eu tenho autoridade no céu e na terra. A mim foi dada toda a autoridade. Eu envio vocês. Terceira desculpa, eles não vão me escutar. Você avança mais um pouquinho. Você vai para o capítulo 4, no verso 10. Moisés continua. Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Quantos aqui têm medo de orar em público? Por favor, não me chame. É engraçado, eu estou com a vontade de chamar alguém que não corou já na frente. Eu não consigo. Limitações pessoais. Nós olhamos para ela e achamos que Deus não nos usa. E Deus diz assim, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Todo tempo Moisés dá uma desculpa, todo tempo Deus dá uma solução. E Deus começa a mostrar de uma maneira mais clara e mais clara que aquilo ali, aquele chamado não era um equívoco, mas que nos planos do Senhor e nos planos de sua ação na vida do seu povo, Moisés estava inserido. E não existia nada que tirasse essa ideia de Deus, que fizesse Deus mudar aquilo que ele já tinha planejado. Moisés, ele começa a ficar sem saída, e agora o que é que eu vou falar? Eu já disse que eu não sou a pessoa capaz. Eu já disse que talvez eles tenham uma dificuldade de saber quem o Senhor é. Eu já disse que eu não consigo, que eu tenho limitações, que eu não sei falar. Eu já disse que eles possivelmente não vão acreditar. No capítulo 4, verso 13. Finalmente Moisés diz o que ele queria dizer desde o começo.
E talvez seja aquilo que nós queremos dizer quando temos um chamado de Deus e começamos a inventar desculpas e damos todos os tipos de argumento para fugir daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Moisés diz assim: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Moisés não queria uma solução. Sabe aquele povo que reclama, reclama, murmura, murmura, e você vai dando solução e a pessoa, não, mas eu não quero solução, eu quero reclamar. E Moisés aqui, ele faz a mesma coisa. E ele finalmente diz: Senhor, deixa eu bater a real aqui, deixa eu ser sincero, eu não quero ir. Eu não quero ir. Manda outra pessoa. Então o Senhor irou-se com Moisés. Ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Olha, você pode tentar fugir do Senhor, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. O Senhor quer incluir você na história que Ele está construindo nesse mundo. Eu sei que você veio aqui por diversos motivos para a América. Diversos motivos, dos quais não precisa nem a gente falar. Cada um tem uma história, cada um tem um sonho. Mas aquilo que Deus planejou na sua vida, aquilo que Deus planejou fazer através da sua vida, Ele vai fazer e não adianta dar desculpa. Não adianta tentar argumentar com Deus, e você sabe que eu estou falando com você. Não adianta argumentar com o Senhor, Ele não desiste de seus planos. Não há como escapar de Deus. Não há como escapar de sua missão. 1500 anos antes de Cristo, Deus chama Moisés e dá para ele uma grande missão. A missão de libertar o povo israelita do Egito. E por causa do sim, ainda que forçado, de Moisés, ele começa a viver grandes aventuras com o Senhor. Aventuras que só vive aqueles que dizem sim. Só vive aventuras com o Senhor. Só vê os milagres do Senhor aqueles que dizem sim e que mergulham de cabeça na fé. Se você quer ser multidão, você vai ver o milagre acontecer na vida das pessoas, Deus usando a vida das pessoas, mas você não vai participar. Mas se você diz sim para o Senhor, você começa a experimentar do favor de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Por causa do sim de Moisés. Esse homem viu o mar vermelho se abrir em sua frente e o povo passar a pés secos. Coisa que o exército de Faraó não conseguiu fazer. Todo o exército, a Bíblia diz que morreu afogado. Por causa do sim de Moisés, ele pode contemplar uma água que era amarga se tornar uma água potável. Por causa do sim de Moisés, ele vê o maná descer dos céus todos os dias e alimentar aquele povo. Por causa do sim de Moisés, ele viu tantas coisas acontecer, a água sair de uma rocha.
Ele viu aquele povo perambular durante 40 anos e as suas roupas não se estragarem, os seus pés não incharem, por causa do sim de Moisés. Ele pôde ver o povo de Deus ganhar uma guerra contra os amalequitas. Todas as vezes que ele levantava suas mãos, o povo vencia. Por causa do sim de Moisés, ele pôde ter a presença de Deus através de uma nuvem, de uma coluna de fogo, acompanhando e guiando aquele povo no deserto. Moisés foi um participante ativo dos milagres que Deus fez na vida daquele povo. Por causa do sim. Porque ele disse sim. Sabe, eu sei que milagre é uma coisa maravilhosa de ver e de experimentar. Porque é sobrenatural, é algo que nós não estamos acostumados. Mas eu tenho certeza que o maior ganho de Moisés não foi participar desses milagres, mas foi ter a presença de Deus. Foi ter esse relacionamento íntimo que ele tinha com o Senhor, ao ponto de, em determinado momento, lá em Êxodo 33, ele dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, começa a dialogar com Moisés, como se também fosse um ser humano. Começa a dizer: olha, o que você está me pedindo não é possível de realizar, porque você vai ser machucado, ninguém pode ver a minha glória. Mas vamos fazer o seguinte, vai ali para a fenda de uma rocha. Eu fico impressionada como é esse Deus que é tão grande, tão ocupado. E ele desce, e ele vai ao nosso encontro, e ele fala conosco como nós falamos com os nossos filhos pequenos. E ele diz para Moisés: fica lá, que eu vou passar. E aí você vai poder ver as minhas costas. Ele atende o pedido de Moisés, o que pode ser mais lindo? Qual a experiência que pode ser mais maravilhosa do que você sentir a presença de um Deus que é vivo, um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que se move, e um Deus que quer nos usar, apesar das nossas imperfeições, apesar de nós termos tantas vezes preguiça de ler a Bíblia. Nós somos incapazes, muitas vezes, de acordar 10 minutos antes para ficar na sua presença. Passamos dias e dias sem orar, não conseguimos ser comprometidos com o jejum. E esse Deus, Ele insiste em nos chamar. Que Deus é esse? Esse foi o grande ganho de Moisés. Um Deus que ele não conhecia. Um Deus que ele estava distante. Um Deus dos seus antepassados. Agora passa a ser o seu amigo. Durante 40 anos. Usufruindo ali da presença. Enquanto todas as pessoas não podiam chegar à presença de Deus, era Moisés, que estava sempre com o Senhor. Essa é a coisa mais maravilhosa de você atender o chamado de Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa. O seu relacionamento começa a se aprofundar e você começa a experimentar coisas que jamais você podia imaginar.
Quando Deus começa a usar a sua vida, e você pensa assim, eu não mereço. Todas as vezes, todas, que eu estou batizando alguém, eu penso isso. Eu penso, Senhor, como o Senhor pode usar uma pessoa como eu? Eu tenho tanta coisa, tanta falha. Mas o Senhor insiste em usar pessoas como nós. Esse é o maior dos milagres. O que você não pode perder de vista é que essa história da libertação do povo do Egito é o prenúncio daquilo que Cristo veio fazer por nós. Ele, o libertador eterno, que nos liberta da escravidão do pecado de uma maneira permanente. Porque esse povo é liberto e esse povo volta a pecar. Mas com isso Deus começa a anunciar aquilo que ele estava por fazer. Moisés é um prenúncio daquele libertador que viria, que é Jesus. E Jesus, ele vai se declarar libertador dos oprimidos. Lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, Jesus, ele entra no templo e ele senta e ele começa a pronunciar as palavras do profeta Isaías, que há 700 anos atrás começa a falar sobre Jesus, quem era Jesus, o propósito de Jesus. E agora no Novo Testamento, Jesus entra no templo e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus completa sua obra na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, se encontra com os seus discípulos, entra naquele ambiente de comunhão dos discípulos, assim como nós estamos hoje todos reunidos. E diz assim, Jesus se encontrando com seus discípulos, diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Um dia o Senhor chamou Moisés, para Moisés libertar um povo, prenunciando aquilo que Cristo vinha fazer. Vocês estão compreendendo? Os novos na fé estão compreendendo? Jesus liberta as pessoas que estão aprisionadas pelo pecado. E agora Jesus nos chama para sermos esses proclamadores da sua boa nova, que tem a capacidade de libertar o povo. O que nós podemos dizer diante dessas palavras? Será que nós podemos dizer, usa-me, Senhor? Será que nós podemos levantar as nossas mãos e fazer um compromisso sério com o Senhor nesse ano de 2025? Porque essas palavras, elas continuam ecoando nos dias de hoje. Essa missão de proclamar o Evangelho. Que o Senhor derrame sobre nós poder, para que nós possamos ser corajosos de anunciar o Evangelho. Talvez você pense como Moisés. Senhor, quem sou eu? Senhor, eu ainda não tenho nem tanta experiência com o Senhor para que eu possa falar algo. Senhor, as pessoas não vão acreditar. Senhor, olha para mim, pecador.
Olha como eu estou ocupado. Olha como minha vida financeira está instável. Olha como o meu trabalho é instável. Me dá um tempo para te servir. Deixa pelo menos essas crianças crescerem. E aqui eu quero abrir um parênteses, mães. Quero abrir esse parênteses. Vocês já estão servindo ao Senhor quando vocês cuidam dessas crianças que o Senhor confiou a vocês. Você está servindo a sua casa. Será que pensamos como Moisés? Manda outra pessoa. A verdade, Senhor, é que eu não quero ir. Eu não quero fazer. Eu queria convidá-lo a ficar em pé e colocar o seu coração diante do Senhor. Nós vamos cantar mais um louvor. E eu queria que você... Deixa eu ler um texto para nós finalizarmos. Já fica aí em espírito de oração. Segunda Coríntios, capítulo 4. Vai dizer assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não que fôssemos capazes, não que somos mais inteligentes, não que somos a melhor igreja, mas porque Deus foi misericordioso conosco. Não desanimamos. Antes, renunciamos. Dizemos não. Dizemos aqui nessa casa não. Aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. A pergunta é: nós vamos distorcer a palavra de Deus para que elas escutem o que elas querem? Os seus corações que são enganosos. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não importa quantas pessoas vão entrar nessa porta. Não importa se daqui a 2 anos, 3 anos continuemos nesse mesmo lugar, mas nós vamos seguir pregando o evangelho da verdade, porque esse é o evangelho que transforma vidas. Qual é a ideia de você ter pessoas? Não, mas a gente precisa de um encorajamento para a semana. Não, nós precisamos que alguém nos diga alguma palavra. E você está sendo enganado e você ir para o inferno encorajado. Uma pessoa no inferno encorajada. Não, mas pelo menos eu fui encorajado. Continuamos. Das trevas resplandeça a luz, que Ele mesmo brilhou. Já falei. Verso 7.
mas temos esse tesouro, que é a verdade da palavra de Deus, em vasos de barro, que sou eu, que é você. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo ao morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nossos corpos. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Você está pronto para morrer por Jesus e por sua causa? Falar isso aqui no Ocidente é uma coisa que nós nem paramos para pensar, mas irmãos estão morrendo por essa causa em todo o mundo. Nos dias de hoje, pessoas estão morrendo por essa causa, por não distorcer a palavra de Deus, que é a verdade. E é com ela que a gente vai morrer e que a gente vai levar até o fim. Para que a sua vida, a vida de Cristo, também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Veja se você entendeu essa palavra. Você morre, você que foi chamado pelo Senhor, morre para o seu eu, para os seus desejos e paixões carnais, para que aquilo que você fale traga vida para a pessoa que está morta. O nosso morrer é uma esperança que nós vamos ressuscitar em Cristo e que nós estaremos com Ele vivo eternamente. Nós morremos para esse mundo e é isso o significado do batismo. Quando você desce a pessoa nas águas, é isso que você está proclamando para a sua comunidade de fé. Estou morrendo para as minhas paixões e eu estou nascendo em Cristo. E com Ele eu vou ressuscitar. Mas a palavra que você solta, o evangelho que você proclama, as boas novas que você caminha anunciando dia atrás de dia, são palavras que trazem vida verdadeira para aqueles que ouvem. Preste atenção nisso. Faça dessa palavra a sua oração. Usa-me, Senhor. Usa-me para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. E eu quero que você faça desse momento agora um tempo com o Senhor, de dizer a Ele: usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém. Vivo pelos momentos que estou em tua presença. Os ruídos se vão. Fala comigo então. Todo meu coração, toda minha atenção, eu volto pra ti. Senhor, meu coração quer mais de ti, quer algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por
nem de dia. Tu és o fogo na noite, o meu respirar. Tu és a vida em mim, não há mais confusão. E teu amor e afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero algo. Eu entrego-me e meu querer é viver em teu amor. Eis-nos aqui, Senhor. Tudo que somos é teu. Declare com todo o seu coração. Vamos lá todos juntos. O meu coração é teu. O meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Meu coração coração, eu me rendo, eu me entrego, faz em mim o teu querer. Eu me rendo ao teu querer e o meu coração é teu. O meu coração tudo que sou e te conhecer mais, meu Senhor. Abro o meu coração, que dos céus estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Toda a igreja erga suas vozes. Perdendo tudo por amor, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Que façamos desse